Olá, eu sou Fernanda, professora de processo penal. Hoje vamos falar sobre inquérito policial. A primeira pergunta que nos resta é saber o seguinte: inquérito policial é processo ou procedimento administrativo? O inquérito policial é um procedimento administrativo investigatório. Ele vai atrás de duas importantes informações: dos indícios de autoria e materialidade delitiva. Então, podemos conceituar o inquérito policial como sendo um conjunto de diligências investigatórias realizada pela polícia judiciária com o fim de apurar o quê? Indícios de autoria e materialidade delitiva. Temos que falar agora das características do inquérito policial. Uma das características do inquérito policial que ele é escrito, porque ele é de 1941, nosso Código de Processo Penal. Então, o nosso inquérito tem que ser escrito ou datilografado. Outra característica do inquérito policial é que ele é sigiloso. Todo inquérito policial é sigiloso para preservar o princípio do estado de inocência. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito e julgado da sentença condenatória. Outra característica do inquérito policial é que o direito de silêncio. Toda vez que o réu vai parar na delegacia, o delegado tem que falar que ele tem o direito constitucional de permanecer calado, querendo só será pronunciado em juízo. Outra característica do inquérito policial é que ele é dispensável. O que quer dizer dispensável? Nem sempre eu preciso dele. Se o titular da ação penal, que é o Ministério Público, ou o querelante quando a ação penal for privada, já tiver os indícios de autoria e a materialidade delitiva, o inquérito policial passa a ser dispensável. Outra característica do inquérito policial é que ele é indisponível. O que quer dizer o prefixo in? In quer dizer não. In mais indisponível quer dizer não disponível. Então, o inquérito policial não está à disposição do seu titular. Quem é o titular do inquérito policial? A autoridade policial judiciária, o delegado de carreira. Então, quando eu falo que o inquérito policial é indisponível, não está à disposição do seu titular. Ou seja, delegado não arquiva inquérito policial. Outra característica do inquérito policial é que ele é discricionário. Portanto, se o acusado, o ofendido ou o seu advogado fizer requerimento ao delegado para que ele realize alguma diligência, ele só vai realizar se ele quiser. Ele não é obrigado a realizar as diligências requeridas pelo ofendido, pelo acusado ou pelo advogado. Mas, se vier uma requisição do juiz ou do Ministério Público, ele será obrigado a cumprir essa requisição. Lembre-se, senhores, requisição quer dizer que é um pedido com força de lei. O delegado é obrigado a cumprir a lei. Portanto, ele não pode se negar a cumprir a requisição feita pelo juiz ou pelo Ministério Público. Outra característica do inquérito policial é que ele é inquisitivo. Ou seja, no inquérito policial não existe o contraditório, diga o autor, diga o réu, e nem o princípio da ampla defesa. O que é ampla defesa? O réu poder usar todos os meios de defesa em direito admitido, desde que sejam meios lícitos. No inquérito não rola nada disso. Diga o autor, diga o réu, não existe. Usar todos os meios de defesa em direito admitidos também não existe. Por isso que ele tem a característica de ser inquisitivo. Um vício que ocorre na fase do inquérito: macula ação penal, anula ação penal? Não. Um vício que ocorre na fase do inquérito não anula ação penal. Apenas pode acarretar o relaxamento da prisão em flagrante. E o valor probatório de uma prova produzida na fase do inquérito? Tem valor absoluto ou relativo? Relativo, né, gente? Porque o inquérito policial não tem contraditório, não tem ampla defesa. Portanto, as provas que são produzidas na fase do inquérito deverão ser ratificadas na fase da ação penal, senão porque elas têm valor probatório, o que, senhores? Relativo.
Quando que o réu vai ser indiciado? Quando que uma pessoa é indiciada? O indiciamento quer dizer o seguinte: atribuir a prática de um crime a uma pessoa desde que existam indícios de autoria. Então, uma pessoa só vai ser indiciada, ou seja, a ela vai ser atribuída a prática de um crime se houver indícios da autoria do crime. Formas de instauração do inquérito policial. Como que eu instauro o inquérito policial? Vai depender do crime que vai ser investigado. Se for um crime que a ação penal será pública e incondicionada, nós temos algumas formas de instaurar um inquérito policial. Primeiro, de ofício pelo delegado. Ele vai baixar uma portaria. Então, toda vez que o delegado instaura um inquérito policial de ofício, ele baixa uma portaria. Segundo, por requisição do juiz ou do Ministério Público. Terceiro, a requerimento do ofendido ou do seu representante legal. Mas lembre, toda vez que o delegado nega a abertura do inquérito policial feito pelo ofendido, este ofendido poderá fazer um recurso ao chefe de polícia. Outra forma de instaurar o inquérito policial é pela prisão em flagrante. Toda vez que o cara é preso em flagrante delito, vai ser elaborado o chamado auto de prisão em flagrante. E é o auto de prisão em flagrante que instaura o inquérito policial. Mas, se o crime for de natureza pública condicionada, a lei exige alguma condição também para ser instaurado o inquérito policial. Por exemplo, se o crime for mediante representação do ofendido, o delegado, para instaurar o inquérito policial, ele também vai precisar da representação do ofendido. Essa representação do ofendido também pode ser realizada pelo advogado, desde que ele tenha poderes especiais na sua procuração. O que são esses poderes especiais? No final da procuração, deve estar escrito com o fim específico de promover a representação em face do fulano de tal, que é o réu, e dizer qual é o fato criminoso. Outra forma de instaurar um inquérito policial quando o crime é público condicionado é pela requisição do ministro da Justiça. Mas, se o crime for de natureza privada, ele só interessa à vítima. Portanto, ele será instaurado a requerimento do ofendido ou do seu representante legal. Mas, se o ofendido vier a falecer ou declarado ausente judicialmente, quem poderá instaurar o inquérito policial nos crimes de natureza privada? O cônjuge, o ascendente, o descendente, o irmão. Então, lembre-se, sempre que o crime for de natureza privada, quem pode instaurar o inquérito policial? O ofendido, mediante um requerimento, ou na ausência ou com falecimento do ofendido, o cônjuge, o ascendente, o descendente e o irmão. Senhores, no inquérito policial pode ser exigido a chamada identificação criminal. O que é a identificação criminal? Primeiro temos que lembrar do que fala o artigo 5º da Constituição Federal. Todo aquele que for civilmente identificado, apresentar um RG, uma carteira de trabalho, a nova carteira de habilitação, não será submetido à identificação criminal, salvo os casos expressos em lei. Portanto, a nossa Constituição criou uma brecha para se criar uma lei que, mesmo que o cara apresente um RG, uma carteira de trabalho, uma carteira de motorista, ele terá que ser submetido à identificação criminal. E essa lei é a Lei 10.054 de 2000. O que é a identificação criminal? É o tocar o pianinho, ou seja, fazer o exame datiloscópico, deixar as digitais. Mas por essa nova lei, a identificação criminal também exige que o réu tire fotinho. Então hoje,